Boa noite, pessoal. Volto a fazer um vídeo para vocês. Hoje é 3 de outubro, sexta-feira, estamos a 2 dias das eleições. É claro que o tema fundamental, o tema dominante são as eleições de 2014 e a nossa grande expectativa para o que vai acontecer com o nosso país. Nós todos sabemos das dificuldades contra quem estamos lutando. Nós não temos adversários políticos, nós temos um inimigo político só a ser derrotado, Fórum de São Paulo, e os representantes do Fórum de São Paulo. Como todos nós sabemos também, essa eleição difere das últimas, porque teve um antecedente, esse antecedente foi no ano passado, quando das manifestações de junho do ano passado, onde começou a aparecer uma fratura no edifício petista. Essa fratura aumentou por volta deste ano, em maio, e logo depois na Copa do Mundo, ficou bem patente, ficou claro que a situação da Dilma Rousseff não era tão segura quanto os petistas pensavam ou o Fórum de São Paulo imaginava. Nós temos eu tenho dito repetidas vezes ainda neste ano, que eu estava mais esperançoso do que estive nos últimos anos, nos últimos 10 anos, desde 2002, quando Lula venceu a primeira eleição. Agora estamos na expectativa que haja um segundo turno, que o Aécio esteja nesse segundo turno. Então, devemos falar em cenários. Os cenários eleitorais, o cenário eleitoral e com a questão política e o futuro do Brasil, as coisas estão imbricadas, elas estão associadas. Então podemos ter um cenário na cabeça, um cenário, digamos, otimista, em que Aécio, e aqui não entra no mérito da qualidade do candidato, não, como eu disse, isso é uma eleição do Fórum de São Paulo, está acontecendo dentro do ambiente do Fórum de São Paulo. E o Aécio também é um protagonista do Fórum de São Paulo, o Aécio e seu partido. De qualquer modo, nós todos sabemos, por uma questão estratégica, que é preferível termos um não petista no segundo turno. Dos 3 candidatos, 2, Dilma e Marina, são vinho da mesma pipa, um vinho azedo e ruim da mesma pipa. O Aécio não é muito diferente, mas não dá para se confundir Aécio com Marina nem com Dilma. Então, há uma expectativa da nossa parte que Aécio consiga ultrapassar Marina até domingo. Eu estou falando com a informação, então, de hoje de tarde, uma pesquisa, isto é, Census, mostrando 1,9% de diferença, ainda Marina na frente de Aécio, mas essa diferença era 3, talvez até 4 pontos percentuais, 2 dias atrás. E ainda temos uma pesquisa que será feita, Datafolha e Ibope, para amanhã. Nós sabemos o quanto essas pesquisas são traiçoeiras para nós. Nós sabemos o que é o Ibope. O Ibope ganhou 12 milhões pagos pelo governo brasileiro para dar números vantajosos à corrida presidencial da dona Dilma, né? A gente sabe disso. No entanto, o Ibope pode falsificar os dados, mas ele não tem a capacidade de falsificar inteiramente o povo. Tem pessoas que não dão a mínima bola para pesquisa, não se informam, não sabem nada de pesquisa, e mesmo assim votam e decidem. E eles são a maioria. Portanto, a pesquisa eleitoral não é decisiva nesse ponto de vista. De qualquer modo, temos que torcer para que o Aécio pelo menos vá para o segundo turno. E aí, uma nova batalha começa. Eu terminaria aqui essa conversa se o assunto fosse apenas eleição. Mas, infelizmente, o assunto não é apenas eleição. Como digo, há esperança que Aécio possa ganhar da Dilma num segundo turno. Ninguém pode dizer que isso é impossível. Com a lei das probabilidades, talvez as chances sejam bem menores as do Aécio do que as da Dilma se reeleger. Acho que ninguém duvida disso. No entanto, e se não for Aécio? Então estamos num cenário sombrio. É Marina. E Marina a gente viu que não é páreo para Dilma. A Marina é a mesma coisa.
e ela é fraca, ela não tem governo, ela não tem um staff de governo, ela não tem equipe, ela não tem partido, ela não tem como ganhar essa eleição. Mesmo se ganhasse, mesmo se levasse e se tomasse posse no ano que vem, quanto tempo ela duraria no poder com o Fórum de São Paulo? Eu não acredito que ela consiga sobreviver um ano presidente da República. Então esse cenário é o segundo pior. E o pior de todos é a vitória da Dilma, evidentemente. Nesse caso, entramos num cenário inteiramente negativo. E nós temos que fazer planos de sobrevivência a partir dessa realidade. Claro que eu vou voltar a esse assunto quando estivermos, ou antes, logo antes do dia do segundo turno, ou logo depois, conforme o resultado, e para expandir esse raciocínio que eu estou começando agora. Você sabe, eu sou pessimista, embora o meu pessimismo tenha piorado nos últimos meses. Eu fiquei otimista. Então, ainda vivendo dessa ilusão do otimismo, pensando positivo essas coisas bobas, ainda pensando assim, eu imagino que com o cenário pior, que seria a reeleição da Dilma, nós estaríamos então numa situação sem saída mesmo, aí esgotaram-se todas as possibilidades. Mais 4 anos de Dilma significa mais 4 anos de uma ditadura comunista que terá toda a vantagem de fazer o que bem entende, e lá se foi a nossa liberdade. Eu não falo em democracia, porque democracia socialista não existe. Isso é uma farsa. Eu falo em liberdades individuais, especialmente. Então, o que nós estamos vendo é um massacre das liberdades individuais no Brasil. Nós estamos sendo atacados por uma onda de histéricos governados por psicopatas. O Brasil é governado por psicopatas. A ponerologia, aquela do André Lobachevsky, que eu estou fazendo a referência, é inevitável. Nós já estamos assim há muitos anos. Com a vitória dos psicopatas, eles, no entanto, levam a coisa a um extremo, a um limite. O próprio psicopata tem dificuldade de manter a sua psicopatia valendo, porque ele esgota, ele dinamita todas as pontes, ele fecha todas as saídas e vai restar sempre na frente de um psicopata e seu aparente poder uma resistência. Essa resistência nascerá. Ela poderá vir numa forma de uma revolução, de uma guerra civil, não sabemos. Eu sei que alguns falam que essa revolução é inevitável, não se pode prever quando ela acontecerá. Essas tentativas de dar datas para eventos futuros são temerárias. De qualquer modo, a gente sabe, a gente pode especular, que com a extrema licença que se dará a Dilma e seu regime totalitário, ela não hesitará em introduzir tropas estrangeiras dentro do Brasil, tropas bolivarianas. E aí, a última resistência, o último pingo de moralidade dentro das Forças Armadas brasileiras podem fazer a diferença. E esse teria sido, então, um passo muito errado do Fórum de São Paulo, se viesse a fazer isso. Nesse cenário negativo, de repente até temos que torcer que faça, porque não podemos esperar que outras eleições a direita vai ganhar essas próximas eleições. Não há tempo para isso. Esse cenário eleitoral não chega, não dá mais para continuar. Então existe essa possibilidade que num regime plenamente poderoso, ou se achando plenamente poderoso, um psicopata no seu mais amplo delírio pode comprometer o seu próprio poder. É assim que está escrito no livro do Lobachevsky. Chega uma hora que o psicopata passa do ponto e ele também não consegue se manter mais. Aquela estrutura é louca demais, inclusive para ele a sua própria autofagia. Ele começa a devorar os seus irmãos revolucionários, dando chances para que ele também possa ser derrubado. O psicopata no poder, no caso a Dilma, tem esse potencial. E se ela exercer esse potencial, azar dela. O preço a pagar vai ser caro, no entanto. É isso que nós tememos. Mas, se tiver que acontecer, que aconteça. Existe uma outra possibilidade, que eu tenho um medo maior ainda, isso apareceu agora
com a manifestação da Dilma, uma manifestação favorável àquele grupo islâmico terrorista do Estado Islâmico, ISIS, onde essa psicopata dá uma declaração daquele tipo, passando a mão em cima de terroristas cruéis, como se não tem notícia há muito tempo. Aquele tipo de crueldade não afeta minimamente um psicopata. Aliás, por definição, crueldades não afetam psicopatas, senão no seu aparelho de linguagem, no seu aparelho pensante, não lá no seu sistema límbico verdadeiro. Esse lagarto que mora dentro da dona Dilma não vai se comover com decapitações de cristãos, nem crânios de nenezinhos serem esmagados. Não é assim que funciona a mente de um psicopata. Mas o meu medo é que esse lixo venha parar aqui no Brasil. Ele já está aqui no Brasil. E terá toda a simpatia de um governo psicopata futuro do Partido dos Trabalhadores e seus aliados do Fórum de São Paulo. Então esse é um medo concreto, um medo real, e nossos militares têm que saber disso. Eles têm que saber disso. Aqui se trata de uma oposição armada. Estamos lidando com grupos terroristas que, se forem abrigados, como é do costume desse governo vagabundo do Brasil, então caberá a nós, a sociedade, antes que a gente sofra o pior dos mundos nas mãos dessa gente, caçando cristãos num país cristão como o nosso, a coisa toma um rumo que é o apelo às armas. Isso poderá acontecer. Esse cenário é o pior de todos, não é verdade? Mas a gente pode esperar qualquer coisa de uma psicopata como Dilma Rousseff e sua quadrilha. Então esse vídeo hoje trata dessas três coisas, essa perspectiva, esse cenário quase otimista, que o Aécio indo para o segundo turno, uma esperança remota que ele possa ganhar ainda da Dilma no segundo turno. Pior das hipóteses, na segunda pior hipótese, a dona Marina, aquela tartaruga sem casco, absolutamente frágil, débil mental do jeito que ela é, mas ela não é o PT. Ela foi expulsa do PT. E aí, nesse caso, o rancor de mulher pega bastante. E ela poderá fazer uma frente, poderá desagradar muito fora de São Paulo. As consequências que advirão disso, a gente não sabe. Seria, como eu disse, mais provável que ela mesma fosse derrubada, o seu regime nem se instituiria, o seu poder nem se consolidaria, ela tomaria um impeachment, porque o PT tem maioria na Câmara, no Congresso, e domina o Supremo Tribunal Federal. Então, a Marina não terá a mínima chance de permanecer no poder. E o melhor cenário seria a vitória do Aécio. Remota, mas é o melhor cenário. E o pior que pode acontecer é nós ingressarmos numa guerra civil quando esses psicopatas do poder excederem o seu limite, onde eles mesmos começam a ter prejuízo. E o pior de todos é o jihad islâmico, é o ISIS, ou um lixo islâmico violento desse tipo, se criar dentro do Brasil. Voltarei a conversar com vocês, espero com notícias melhores, com um estado de ânimo melhor, daqui a uns dias, quando houver o segundo turno. Obrigado.